E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo bem peculiar aqui, que vai ser para comparar as cartas originais do jogo Twilight Imperium e da expansão Profecia dos Reis, das versões em português da Galápagos, com duas impressões diferentes dos códex em português. Para quem não sabe, os códex são atualizações do jogo e da expansão que reequilibram ou colocam alguma pimenta nova aí nas regras do jogo Twilight Imperium, meu top 1 de todos os tempos. Então é uma atualização que não foi lançada impressa nem pela Fantasy Flight lá fora, nem pela Galápagos aqui, consequentemente, né? E que foi lançada em PDF para que as pessoas pudessem imprimir por elas mesmas. Mas imprimir carta, como todo mundo sabe, é um problemão, né? Ainda mais se você está falando de misturar cartas antigas com cartas novas, fazendo com que o fundo do baralho, quando for o caso, fique imperceptível. Então, acho que é a partir disso aí que eu vou fazer essa comparação. Eu não vou fazer uma comparação que mostra todas as cartas, tá, dos códex, já é coisa pra caramba que eu vou mostrar aqui, mas a ideia aqui é só dar uma impressão. Também tem o fato de que mostrar cor em vídeo, em foto, é muito difícil, textura é complicadíssimo, então eu vou tentar dar a minha opinião e embasar ela em algumas coisas que vocês estão vendo, mas fiquem à vontade para escrever nos comentários qualquer coisa que vocês discordem e as impressões em cima do material que eu vou fazer aqui hoje, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, que é o mais problemático, é o fundo das cartas, tá? Então aqui a gente tem em versão não eslivada e versão eslivada, os objetivos secretos, tá? Então, sempre a coluna da esquerda vão ser as cartas originais, a primeira coluna vai ser a impressão feita no Brasil pelo Mycris, que vende os códexes aqui na Ludopédia, e a terceira coluna vai ser a impressão da Sigma All, que é uma empresa australiana que fabrica, até onde eu soube, tá? Me corrijam aí se eu estiver errado, a mais famosa expansão não feita pela Fantasy Flight, tá? Fanbase Expansion, que é a Discordant Stars. Então, os caras lá são muito bons. E eu vou mostrar aqui que tem algumas coisas que eles têm que a impressão brasileira não tem, mas também as qualidades da impressão brasileira. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas, bom, me parece que a carta original ela tá no meio do caminho entre um desbotado, né, um preto menos intenso da impressão brasileira e um preto mais intenso do que a carta original na impressão australiana, tá, da Sigma. Eu tentei pegar as cartas do mesmo tipo, né, mas essa aqui são as cartas de correção da original. Essa aqui, Lute com Precisão, por exemplo, que não tem o mesmo texto. Então, as duas últimas colunas, evidentemente, são baseadas na tradução, a mesma tradução do Codex que tem na Ludopédia, com alguns tweaks e algumas correções que eu fiz, tá? E que o Mycris fez também. Então, é um cara que está investindo também nesse ramo aí de impressão e customização de componentes. Bom, vamos lá. Me parece aqui desse lado que, comparando só as duas últimas colunas, a resolução e o contraste da letra branca em cima do preto ficou melhor na Sigma, tá? Minha impressão foi essa aqui com a luz da maneira que eu tô. Quando eu olho para as cartas eslivadas, é muito imperceptível, tá? Uma coisa que eu reparei logo que eu olhei aqui é que o corte da carta, especialmente no que diz respeito ao cantinho aqui, da versão brasileira é melhor do que o corte da Sigma, que parece mais arredondado. E as cartas da Sigma, tanto as cartas da Sigma quanto as cartas da expansão brasileira, são milimetricamente diferentes das cartas originais. Então isso já é um motivo para você querer eslivar tudo. Então eu vou continuar mostrando aqui agora para vocês todas as outras cartas, mas assim, já dá para ver que, bom, até
a textura, quando eu estou falando de carta eslivada, passa a não fazer tanta diferença assim, né? Mas vou tentar mostrar um pouquinho da textura também. Então, como vocês podem ver, aqui na carta original, espero que vocês consigam ver, na verdade, ela tem uma certa textura de linho nela, né? Tem umas microlinhazinhas horizontais e verticais que não aparecem na impressão brasileira, mas que incrivelmente aparecem na impressão australiana. Então, assim, a textura da carta... aqui dá pra ver bem, tá vendo? Esse linho, essa finalização em linho, que eu não tenho aqui na versão brasileira. Só contra-luz que dá pra ver e pegando também na textura, né? Cara, se não é igual a da impressão original, a da Sigma All é muito, muito parecida. Num nível que eu acho quase imperceptível. Eslivadas, olha, até difícil de comparar, tá? Até difícil de comparar. Talvez a brasileira seja até melhor. Agora vamos olhar aqui as cartas de promissória, né? Então, aprimoramento cibernético, ômega, né? As duas que são iguais, e o aprimoramento cibernético original. De novo, eu acho que a resolução da carta da Sigma parece melhor do que a resolução da carta brasileira. Comparar com o original é muito difícil porque o texto é diferente. Tá? Mas a resolução das letras do preto em cima do branco e do branco em cima do preto são consistentemente melhores na Sigma. E as costas, olha, muito difícil. Eu acho que o preto da impressão brasileira é um pouquinho mais desbotado. E como eu falei, o corte da carta da versão brasileira parece muito mais com o original, com essas cantoneiras arredondadas. Tá? Então, nas costas aqui, com o sleeve, é absolutamente imperceptível, pelo menos para os meus olhos. Tá? Aqui as cartas de ação. Tá? Bom, de novo, tá? Vou começar pela eslivada. A eslivada, para mim, é totalmente imperceptível. E na não eslivada, que eu imagino que ninguém use, eu acho que a maior diferença é a coisa da textura. Então eu fico com a carta da Sigma nas costas por causa da textura, mas assim, muito difícil também, tá? Muito difícil julgar. Para baixo eu vou vendo as maiores diferenças. De novo, dentro do sleeve, é complicado demais dizer o que é melhor, parece tudo muito parecido, mas o preto das cartas de relíquia e das cartas de exploração parece um pouquinho desbotado na impressão brasileira, tá? Isso é uma coisa que é totalmente ajustável, né, pelo Micres, mas essa é a impressão que eu tenho com as cartas que eu tenho na mão. E, evidentemente, a questão da textura, né? Então, aqui, a textura da carta da Sigma. A carta brasileira não tem textura e a carta original tem textura. Beleza. Olha, eu vou passar agora pelas cartas ômega de tecnologia, tá? Então, perímetro de defesa, margem e arma bacteriológica X89 tem atualização para todas as cores, todas as 8 cores de componentes. Então, eu deixei uma delas sem e outra delas com a sleeve, para a gente comparar, tá? Então, bom, vamos lá. Vou tentar pegar aqui. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Amarelo, laranja, vermelho, rosa, roxo. Beleza, eu vou tentar a mesma coisa aqui. Olha que beleza. O que importa aqui mais é o fundo das cartas, né?
mas eu já vou mostrar na versão com o sleeve, tá? Que é bem claro, a resolução é muito boa, lógico, na carta original. A impressão brasileira, o branco não tá tão branco. E na impressão australiana, apesar do que está escrito ser um pouquinho menor do que o original, né? O texto, de novo, é um pouco diferente. Me parece mais claro, tá? Me parece mais claro. E aqui eu vou continuar fazendo esse trabalho de corno, de organizar as cartinhas. Opa. Fiz uma bobagem aqui. Ih, rapaz, faltou uma das cartas, uma das cores de carta aqui, né? Eu acho. Mas beleza, vamos lá, ó. Comparando cor a cor, tá? O amarelo australiano tá perfeito, perfeito, absolutamente perfeito. O laranja tá melhor do que o brasileiro. De novo, o problema aí tá no contraste do preto, tá? Eu acho que é o que faz mais diferença. Mas essas cartas, elas evidentemente não são embaralhadas junto com as outras. Então, acaba sendo um certo preciosismo eu falar da qualidade delas aqui. Opa, achei aqui o vermelho. Porque elas não vão... As costas delas não vão estar embaralhadas com as outras. Mas o azul... o preto, o vermelho, o rosa, o verde, o roxo... Cara, tem tudo para dar errado, né? Essa comparação aqui é muito difícil. Mas aí, cara, a impressão australiana dessas cartas aqui parece muito melhor mesmo. Mas deixa eu comparar uma outra coisa aqui com vocês, pessoal, que é o tamanho das cartas, tá? Que eu achei um pouquinho menores as cartas impressas nos dois casos. Então, vou pegar a amarela aqui. Olha lá, dá pra ver que tem uma sobrinha de 0,5 milímetro entre uma e outra, tá? Então, mais um motivo para eslivar as cartas. E quando eu pego a original e a da Sigma All, textura incrivelmente parecida, pessoal. E a impressão aqui também boa pra caramba. Vamos lá, espero que vocês não fiquem enjoados com a minha movimentação de câmera. Também, tanto, não sei se vocês estão vendo aí, vocês conseguem ver, mas tanto o corte da Sigma All tá mais arredondado, quanto tem 1 milímetrozinho de diferença, até mais do que a brasileira. Então, do tamanho das cartas, eu diria que a impressão brasileira é até melhor, tá mais bem cortado, tá? E se você comparar com as cartas da expansão, parece a mesma coisa, né? Eu diria que uma tá arredondada de menos, outra arredondada de mais. É isso aí. Beleza, vamos passar para o próxima coisa aqui, próxima comparação, que é a ficha de facção, tá? Cara, essa daqui é... A ficha de facção, ela não tem um acabamento em linho, que talvez seja a maior diferença entre as cartas, tá? Da impressão brasileira e australiana. Então, essa diferença não existe aqui. E o papel parece idêntico, a impressão parece muito parecida. Aqui, novamente, o preto parece um pouquinho menos intenso, com menos contraste, mas na ficha de facção, ainda que você não tem como comparar com uma igual, né, original, eu tô achando a impressão brasileira até melhor, tá? A impressão brasileira que tá atrás, tá? Então, a impressão brasileira aqui. Essa ficha especialmente tem um defeito nessa impressão, tá? O Mike vai me mandar novamente, então desconsiderem isso aqui. Estou falando só de qualidade de papel e qualidade da impressão aqui me parece que a brasileira é até melhor nesse caso, tá?
Aqui, para as cartas de resumo de cada uma das facções, a qualidade da carta com o acabamento de linho da impressão australiana é mais legal, né, gente? O acabamento em linho é mais... tem mais charme e é mais gostoso de pegar na mão. E a carta gringa, ela também tem um acabamento no canto que a carta brasileira acabou não tendo, mas isso eu imagino que seja corrigível. O Michaelis deve chegar lá e só fazer um arredondado nesse canto aqui. Faz muito pouca diferença as costas disso, porque eu não tenho nada com o que comparar a não ser a própria impressão, mas você vê aqui de novo, talvez aquela questão do preto que eu falei, né? Uma coisa muito importante, claro, a impressão brasileira, a pessoa que faz, o Michaelis que faz a impressão brasileira e anuncia na Ludopad, ele também imprime os livros de regra, né, dos códex. Então isso é uma coisa que você consegue aqui e não consegue lá fora. E é claro, uma versão muito mais acessível, tanto pela logística de não ter que pagar imposto, o frete não ser caro, e o preço final é consideravelmente mais barato. E imagino que vai continuar sendo, independente da melhoria do padrão de impressão do Michaelis na versão brasileira, né? Então, pessoal, olha, no final, minha impressão é que qualquer uma das versões com sleeve atende perfeitamente ao mais exigente, mais chato dos fãs de Twilight Imperium, tá? Com sleeve é realmente imperceptível. Falando das costas, falando da frente da impressão, ainda faz alguma diferença, especialmente com as letras pequenininhas do lore, o contraste e a precisão da impressão, que eu gostei mais da Sigma, tá? E eu imagino que vocês vão tirar as próprias conclusões aí de impacto do tamanho de carta, etc. Mas realmente existe nos dois casos. No caso da Sigma é pior um pouco, né? A carta é menor do que a carta original, mas eu acho que com o sleeve, para mim, não faz nenhuma diferença. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma observação sobre alguma coisa que eu não mostrei e deveria ter mostrado aqui, avisem. Eu vou dar mais uma passeada aqui por esse verso das cartas e por esse aqui em outro ângulo, para ver se a minha iluminação não impacta negativamente a percepção de vocês. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo pra caramba, mas acho que foi necessário. Até mais.